Olá amigos do nosso canal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Viscelmo Alencar, sou professor de Cálculos Trabalhistas. Se você não conhece ainda esse canal, chegou aqui agora, eu convido você a se inscrever aí, a marcar o sininho para você ser notificado quando a gente publicar vídeos novos. E também, se você gostar desse vídeo aí, dê o seu like, compartilhe, para que essa informação chegue para mais pessoas. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a nova versão do PJCal que acabou de ser lançada, saiu ontem, dia 22 de março de 2021. Foram alterações bastante simples, né, que foram implementadas nessa versão. A maioria correção de erros mesmo, né? A gente pode dizer que praticamente 100% foi correção de erros, mas a gente está aqui para mostrar essa nova instalação para você, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no site do TRT 8, tá? Eu vou mostrar para vocês, né? Eu fiz o download já, né? Você vai vir aqui em PJCal Cidadão, tá? Na parte inferior da tela, ele vai cair nessa tela aqui. E aqui você tem esse link aqui, ó. Clica aqui para saber como instalar. Então você tem aqui duas versões, a de 64 bits e a de 32. Eu já mostrei em outros vídeos como você faz isso, como você descobre qual é a versão do seu computador. Você clica aqui, ó, 64 bits, que é o meu caso, e você vai fazer o download, vai demorar aí uns 10 minutos, né? Eu vou cancelar aqui porque eu já fiz esse download. E eu vou falar para você quais foram as dificuldades que eu encontrei, os erros que apareceram aqui para mim. Quando eu baixei, né, que eu fiz a instalação, o meu antivírus bloqueou completamente o PJCal, bloqueou totalmente, ele até abriu, né, mas em seguida quando eu fechei, que eu fui abrir novamente, tinha sumido todos os arquivos da instalação. Então eu tive que vir aqui, ó, eu uso esse antivírus aqui, né, que é esse McAfee, né, aqui. Antivírus, tá? MC, né? MC. Então eu entrei aqui, ó, vim aqui em segurança do computador, aqui em varredura em tempo real eu desativei por 15 minutos, tá? Aí fiz novamente o procedimento e funcionou, beleza, tá? Sem nenhum problema. O que foi que eu fiz aqui, né? Fiz o download. Eu tenho uma pasta aqui que eu tenho todas as instalações e ele veio aqui nesse formato. Ó, ele veio aqui nesse formato, né, de XE, por isso que o antivírus eu acredito que tenha acusado. Um dos problemas do PJCal é que ele usa um navegador desatualizado. O Firefox que vem dentro dele é uma versão bem antiga, né? E isso o antivírus deve acusar. Eu acho que isso inclusive não deveria ser feito, né? É uma versão que pode causar danos ao computador do usuário porque é uma versão desatualizada, mas enfim. Então eu executei aqui, ele criou a pasta bonitinha aqui, ó, 2.6.3. Eu fui na pasta anterior, tá? Copiei essa pasta aqui, ponto dados. Eu vou até fazer a operação de novo aqui para você, ó. Copiei. Fui na versão nova, 2.6 e colei, tá? Então, ele está perguntando se eu quero substituir, eu vou substituir o arquivo aqui dos dados, né, da nova versão, e pronto. Depois que eu desinstalei o antivírus, que eu desativei o antivírus, não deu nenhum problema, tá? Eu estou aqui, ó, com a versão 2.6.3 aberta. Eu vou até fechar, porque eu fiz essa operação agora no banco de dados, né? Você deve, para fechar, você deve sempre vir aqui, ó, do lado no relógio, aqui do lado do relógio do Windows e encerrar aqui, ó, tá? Então eu vou, deixa eu abrir aqui, ó. Tá aparecendo aqui para mim, ó, dois bancos de dados aqui, porque eu fiz essa operação de copiar a pasta com o sistema aberto, né? Isso talvez gere algum problema, tá? Na instalação, na abertura do sistema, mas eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer não, vamos ver aqui o que é que vai dar. Então eu vou entrar aqui mais uma vez na 2.6.3 e vou iniciar o PJCal, né? Lembrando que eu já fiz os testes, funcionou tudo certinho, abriu todos os arquivos, né? Abriu
a instalação normal, os cálculos que eu tinha na versão anterior foram transportados tranquilamente para cá. Enquanto ele abre aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui essa aba. Eu vou abrir aqui de novo o site do TRT da 8ª região, para a gente ver quais foram as alterações, né? Foram alterações realmente muito sutis, a meu ver. Pode ser que eu esteja equivocado, né? Eu estou fazendo aqui essa análise realmente só pelo que tem no site aqui. Tá? Então aqui, ó, novidade das últimas versões. A primeira aqui foi a inclusão da possibilidade de combinação de uma tabela de correção monetária dentro de um mesmo mês. Tá? Ele abriu aqui, ó, PJ Cálculo, já veio, tá vendo? A versão 2.6.3, já trouxe meus cálculos da versão anterior, com aquela operação que eu fiz. E se a gente abrir aqui um cálculo, vou abrir aqui esse cálculo e vamos ver aqui, ó, correção, juros e multa, tá? A tabela de correção seria aqui, alguma alteração que tivesse seria nessa parte aqui, né, de correção monetária, né? O que é que ele diz aqui? Ó? Que a combinação de mais de uma tabela de correção monetária dentro do mesmo mês. Eles botaram aqui como uma melhoria, né? Mas na realidade eu acredito que seja uma correção de erros, tá? Como foi que eu fiz assim uma simulação para a gente tentar entender isso um pouco? Eu entendo aqui que esse índice ele estava pegando só até o mês cheio, né? Ele estava, por exemplo, se a gente marcou aqui 20 de maio de 2005, né? Na verdade, ele estava pegando, nesse caso aqui, ó, a gente está atualizando aqui IPCAE até o dia 19 de maio e Selic a partir do dia 20, tá? Então, no meu entendimento, ele estava pegando o IPCA até o dia 30 de abril e a partir do dia 1º de maio ele já estava pegando Selic no mês todo. Ele não combinava os dois índices dentro do mesmo mês, tá? Então eu acredito que o erro a alteração tenha sido nessa faixa aqui. Por que eu acho isso? Porque primeiro que aqui não mudou nada, né? Não teve nenhuma alteração aqui que justificasse aqui que tivesse mudado, né? Nenhuma tela aqui mudou. Mas aí, se a gente ver aqui, eu fiz uma simulação nas duas versões, nesse mesmo cálculo aqui, tá? Eu liquidei ele numa versão e depois liquidei na outra, ó. Eu vou subir aqui desde o começo aqui, ó. E aqui é o outro relatório. São dois relatórios. Um foi da versão 2.6.2, que era a versão antiga aqui, ó. E esse daqui foi na versão 2.6.3. No mesmo cálculo, 233, tá? Deu uma diferença aqui de centavos, 14.930,46 e aqui deu 14.930,32. Na versão nova deu um pouquinho menor, né? Exatamente porque talvez a correção tivesse indo até o final do mês, né? Então a gente vê aí essa diferença mínima realmente, porque é só a diferença da correção monetária dentro de um mês, onde você faz aquelas duas a junção das duas taxas, né? Eu acredito que tenha sido isso. E se a gente descer aqui, ó, pegar por exemplo o FGTS aqui de julho de 2017, ó, aqui é o índice da tabela mais nova, né? Do sistema novo, né? Da versão nova. E aqui vamos ver aqui quanto foi o índice da versão antiga. Na versão antiga aqui deu esse índice aqui que terminou aqui com 23355 aqui no meio, tá? E a outra aqui 233.215, né? Então uma diferença realmente muito sutil que a gente praticamente não vai sentir nos cálculos, porque é realmente dentro do mesmo mês. Você vê que os índices eu estou alternando aqui, ó, entre os dois índices, tá? Entre os dois relatórios, e realmente a alteração foi muito sutil. Se for só isso, realmente eu acredito que seja. A próxima alteração aqui, né, que eles classificam como melhoria, é ajuste na parametrização padrão de verbas. Na parametrização padrão de verba do tipo informado, para que o campo proporcionalizado do valor devido venha desmarcado ao incluir a verba no cálculo. Acredito que seja isso daqui. Ó. Você vier aqui, você criar uma nova verba aqui, expresso, vamos botar aqui uma indenização adicional aqui, ó.
Então, se eu marcar aqui, ó, ele fala aqui que é o campo do tipo, verbas do tipo informado, tá? Então, se eu vier aqui e disser que essa verba é informado, esse campo aqui, ó, proporcionalizar, realmente ele vinha marcado antes, né? Na versão anterior, quando você criava uma verba aqui, você tinha que desmarcar. Eu sempre até comentava isso nos meus vídeos, né? Desmarque aqui, porque senão ele vai pegar, por exemplo, se você colocar só um dia aqui, ele vai dividir por 30 e multiplicar por um dia, né? Então a gente sempre desmarcava aqui, então a alteração foi isso. Por padrão ele vai vir desmarcado, é isso que ele diz aqui, ó. Para que o campo proporcionado do valor devido venha desmarcado ao incluir a verba no cálculo. Muito tranquilo também, sem maiores problemas. E os demais aqui foram realmente correção de erros, relacionada à conversão de moedas, quando era selecionada a opção de acumulação de índice pelo mês subsequente e pelo mesmo mês das verbas rescisórias e anuais. Isso aqui ele está se referindo aqui na hora da liquidação. Ó. Operações, liquidar. Quando a gente vai liquidar um cálculo, a gente pode selecionar aqui, ó, que o índice de correção monetária seja a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, a partir do mês de vencimento das verbas ou a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês do vencimento das verbas anuais e rescisórias. Isso aqui é para atender uma súmula do TST também, né? E a legislação em si que diz que, como o empregado recebe o salário sempre até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Então, o índice de correção monetária deve ser calculado a partir do mês subsequente. Mas no caso das verbas rescisórias, não há essa regra. O empregado não recebe as verbas sempre até o dia 5 do mês subsequente. Então, por isso que tem essa alteração aqui, ó, que você pode marcar a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês de vencimento das verbas, quando elas forem anuais e rescisórias, né? O caso do 13º salário também, a pessoa não recebe até o 5º dia útil do mês seguinte, ele recebe no mesmo mês de dezembro, tá? Então, se você fizer essa alteração, você faz esse ajuste. Então, o que eles corrigiram aqui, né, foi a correção, a conversão de moedas. Como é que funciona isso? Não sei se você sabe, mas a conversão de moedas, por exemplo, se você pegar um valor de 92, por exemplo, né, que a gente antes do real, e você quiser corrigir ele para agora, basta você jogar no PJCal, porque o que corrige é o índice. Tá? O índice que a gente usa de correção monetária, ele já tem essa fórmula que ele transforma. Então você não precisa lançar o valor lá em 92, o valor em reais, não. Você pode lançar na moeda da época mesmo, lá 2.300.000 e não sei quanto, e ele vai dar aqui R$23 atualizado já, entendeu? Então ele já vai fazer essa compensação. Então era algum erro que tinha nessa parte aqui que eles corrigiram, tá? Outro erro, né, relacionado ao uso da tabela de juros de mora fixos de 0,5% e 1%, tá? Isso foi uma novidade da última versão, né, que aqui, ó, em correção juros e multa, eles só colocaram aqui a opção agora de juros fixos de 0,5% e 1%, tá? Por quê? Porque o que a legislação diz com relação à fazenda pública, por exemplo, era que era juros de caderneta de poupança. Caderneta de poupança não é 0,5%. Então, como tem alguns regionais, alguns juízes que defendem que os juros de fazenda pública, por exemplo, é 0,5% e não juros da caderneta de poupança em determinado período, né? Isso serve para algumas regras de precatório também. Eles fizeram alguns ajustes aqui nessa parte, né, de correção de erro, né? Mas não dizem exatamente o que era, né? Correção de erro também relacionada à apuração de juros de mora de FGTS, quando a correção é feita pelo JAN, tá? Que é aqui também correção juros e multa, dados específicos aqui, ó, FGTS, se você colocar aqui para utilizar o JAN, eles fizeram alguma correção aqui, estava com algum problema, né? E foi incluído na última versão também esse marcadorzinho aqui de juros de mora. Você pode combinar agora juros JAN, que é aquele juro da Caixa Econômica para correção das contas de FGTS, acrescido de juros de mora. E o sistema não mais permite que se combine tabelas de juros de mora com datas anteriores ao ajuizamento da reclamação. Isso daqui é novidade. Não permite mais que se combine tabelas de juros de mora com datas anteriores ao ajuizamento da ação. Então, se você vier aqui em correção juros e multa, então aqui na parte de juros, combinar, tá? Essa data aqui de combinação,
não pode ser anterior ao ajuizamento da ação. Eles não colocaram aqui a justificativa por que fizeram essa alteração. Esse processo aqui, por exemplo, foi ajuizado em 19/5/2020. Então, se a gente vier aqui e colocar aqui juros padrão combinado com Selic, né, a partir de 1/5/2020, vai dar um erro que o valor do campo a partir de I deve ser maior que a data de ajuizamento, né? Se você desmarcar aqui, eventualmente isso aqui vai puxar da data do ajuizamento também. Não é possível mais calcular, não é possível calcular juros com data anterior à data do ajuizamento nessa combinação, né, de juros de mora, né, nas tabelas de juros de mora. Então, basicamente foram essas informações. A novidade é que, né, você pode recuperar os cálculos da versão anterior sem nenhum tipo de erro, né? Lembre-se do seu antivírus. E as alterações foram muito sucintas, mas mantém seu sistema sempre atualizado, né? Eles corrigiram erros relacionados a juros, a correção monetária, vai influir no valor dos cálculos, né? É importante você estar sempre com o seu sistema atualizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe aí. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.